quentinho, né? Fica mais gostoso. Legal? Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu sei que vocês não estão aqui só para me escutar, né? Vocês estão aqui para louvar a Deus primeiramente, e eu também. Mas é bacana a gente ter um grupo assim, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu vou pedir pro... Eu estou me adaptando aos nomes, tá? Conheço muita gente, mas quem puder pôr o slide para a gente. Enquanto ele coloca, deixa eu falar um pouquinho do que eu faço. Acho que o pastor já falou um pouco. Vocês estão escutando direitinho? Então, meu nome é Daniela. Mês que vem eu vou fazer 1 ano que eu estou aqui no Ferreira. Graças a Deus, estou bem feliz, minha família também. E eu atuo na área de recursos humanos há mais de, sei lá, 14, 15 anos. É minha área de formação. Eu sou psicóloga. E sempre gostei muito de desenvolvimento de pessoas, embora já tenha trabalhado em várias coisas dentro de RH, né? Desde benefícios, seleção, tudo, mas sempre com foco muito grande em desenvolvimento. E na outra igreja que eu estava, eu também ajudava bastante o pessoal com algumas dicas, treinamentos, também esse tipo de coisa. Nos últimos anos, eu consegui me especializar um pouco mais naquilo que realmente eu gosto. Né? Então, eu consegui fazer uma certificação em coaching, fiz outros treinamentos bem voltados a entender a carreira das pessoas, entender momento de vida e contribuir. Né? Eu diria para você que o pastor falou um pouco de coach, né? Que é o treinador de pessoas. Eu diria que é mais um perguntador, é um grande questionador, né? Então, muitas coisas estão dentro de vocês, né? E a função de um coaching ou de uma pessoa que pode se especializar mais em entender as pessoas é fazer as perguntas corretas. Então, eu gosto bastante de pensar nisso, né? Então, pensem nisso também como uma pessoa que gosta de perguntar e levar as pessoas à reflexão. Tudo bem? Legal. Hoje a gente vai falar, então, entendendo o mercado e estratégias para a conquista da recolocação profissional. Deixa eu entender um pouquinho o nosso grupo aqui. Quem está desempregado? Pode levantar mais alto. Assim. Isso. Tem um grupo, né? E tem outras pessoas aqui que eu imagino que estão trabalhando, mas têm interesse, né, em entender um pouquinho melhor de mercado, essas coisas. Correto? Tá joia. Deixa eu compartilhar com vocês rapidinho uma experiência que, assim, com o tempo a gente vai entendendo o que Deus faz na vida da gente, né? Tem coisas que acontecem e a gente não entende, né? Durante muito tempo eu não entendia por que coisas ruins aconteciam com pessoas que eram, né, se consideravam boas. Depois eu aprendi que a gente não é bom, né? Mas o ano passado foi um ano muito interessante. Fora todo esse meu trabalho com pessoas, né, trabalhando em consultoria, atuando, sabe o que aconteceu lá em casa? O meu marido ficou desempregado. Olha só. Ele ficou 10 meses em casa. E aí você começa a repensar um monte de coisa, né? O que está acontecendo? O que foi? Não estou entendendo. A empresa faliu e ele ficou em casa, 10 meses. E hoje eu percebo, né, e graças a Deus ele voltou a trabalhar, em janeiro está trabalhando, tudo, mas hoje eu entendo que tudo aquilo que aconteceu com a gente durante o ano passado foi para a gente poder ministrar na vida de outras pessoas, né, para que eu pudesse entender, não apenas pelo que eu estudei, ou apoiando outras pessoas que não eram da minha família, e como é que eu pude apoiar o meu marido nesse momento. Claro que usando, né, conhecimentos que eu tinha, que eu tenho, mas também vivendo isso na pele. Então, acho que é legal compartilhar isso com vocês, que eu senti na pele o que é você ter, né, assim, aquela coisa de ter uma pessoa desempregada dentro de casa, né? Então, toda a angústia que gera várias coisas, né? Então, hoje a gente entende que isso é para a glória de Deus, amém? É para a glória de Deus que a gente passa, né, por tristezas, provações, frustrações, mas é para o engrandecimento do reino de Deus, né? Então, vamos começar, gente. Pode passar, por favor. Oi. Moço do slide. Que eu não sei o nome. É o Geraldo que está lá? Isso, legal. Não, volta. Tite agora não. Tite é surpresa. O que eu queria conversar com vocês hoje, né? Sobre compreender um pouquinho do funcionamento do nosso mercado. Legal? Isso interessa a vocês? Bacana? Muito bom, imaginei. Algumas formas também, ou estratégias, tá? Para você ser mais visto, né? Escolhido até, né? Para ter mais chances para sua recolocação,
né? Então, foram duas coisas que eu me posicionei, né, e coloquei aqui nessa apresentação para a gente conversar um pouco, tá? Então, vamos lá. Pode ir mais um. Aí, agora é o Tite. Eu falei, né? O que o Tite faz, gente? Oi? Ele é técnico de futebol, melhor de todos, né? Primeiro do Corinthians, né? O melhor time do Brasil, certo? Todo mundo concorda, né? Sim. E agora escolhido para ser técnico da nossa seleção, que graças a Deus, né, tem um ouro olímpico aí, tá? Por que eu quis colocar essa foto do Tite, né? Porque é uma coisa que eu acredito bastante, tá? Quando vocês veem profissionais como eu, ou pessoas da empresa de vocês, ou pessoas que se coloquem, né, a orientar outras pessoas a respeito de mercado de trabalho, é importante vocês entenderem uma coisa. Nós somos como treinadores, né? O que o Tite faz? Ele treina a seleção. Treina para quê? Ele treina, orienta, né, para que eles possam jogar corretamente. Ele tem uma visão diferente, uma visão mais ampla, conhece outras coisas. Os jogadores têm talento, não é isso? Eles sabem chutar bem a bola, né? Sabe driblar, sabe fazer todas essas coisas que o Tite talvez não saiba fazer tão bem. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, é bacana a gente pensar o seguinte: quem é que faz o gol? É o Tite? Quem é que consegue o trabalho ou consegue mudar de trabalho? É a pessoa que te orienta ou te ajuda? Não, né? É você. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso também, o tamanho da responsabilidade, né? Acho que fica uma balança interessante quando a gente pensa que eu posso ser, né, não com nenhuma pretensão, nem querendo ser convencida, mas uma pessoa que possa passar alguns conhecimentos para vocês, mas quem vai fazer o gol, quem é? Né? São vocês que vão conseguir o trabalho e depois avisar, né? Olha, consegui, né? Tá bom? Pode passar. Oi. Tá dando? Vou falando, então. Aqui tinha que ter o slide lá pra gente ver junto. É que eu uso bastante figura, tá? Então, se vocês não veem algumas coisas, fica complicado de eu só falar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá para ir falando alguma coisa aqui. É, né? Então, vai ser difícil. Bom, vamos lá. Gente, quando a gente pensa, né, no momento que a gente vive, o que a gente enxerga? Muita notícia ruim, não é verdade? Né? A gente vê o quê? Pode falar, viu? Eu não gosto de ficar falando sozinha aqui, não. Pode ir falando. A gente vê crise econômica, não é? Crise social, crise em todos os lugares. Agora tá indo, ó. Tá me ajudando. Tira o Tite, deleta o slide do Tite. Isso porque eu cheguei antes, a gente testou, né? Mas... então, tá vendo? Não vai. Mas vamos lá. A gente vive esse momento, né? E eu pensei em alguns personagens bíblicos, né? Que viveram momentos de crise. E aí pensei no comportamento que eles tiveram. Eu pensei em 3 pessoas, né? Pensei primeiro em Daniel. Daniel, o que aconteceu com ele? Era um jovem que foi levado cativo, né? Quem lembra de uma atitude de iniciativa do Daniel? O que ele fez? Como? Isso, não se contaminar, exatamente. Ele teve essa prontidão, né? De não se contaminar com os manjares do rei e tomou até um certo risco, né? Porque ele podia ficar, o quê? Fraquinho, tudo, mas ele assumiu o risco, né? Um outro personagem interessante também para a gente pensar é Neemias. Não é verdade? O que Neemias fez? Neemias foi lá,
pediu licença, né, pro governador, e falou, eu vou construir os muros, né, de Jerusalém, certo? Não foi isso que ele fez? Ah lá, agora tá indo, gostei. Muito bem. Então, ele foi liderar essa reconstrução, enfrentando o quê? Um momento crítico, né? Ele estava confortável com o que ele estava fazendo? Não, mas ele fez. E a última pessoa que eu lembrei foi Ezequias, né? Que questionou muito os maus exemplos que ele tinha, mas o que aconteceu? Ele quis seguir o exemplo correto, né? Pode passar. Essas pessoas, né, como eu estava dizendo, elas passaram por crise também, como a gente passa hoje. São crises, né, diferentes, claro, né? Mas não deixa de ser uma crise. E aonde tinha muita ameaça para eles, o que eles viram? Né? A gente está cansado um pouquinho até de ouvir isso, mas é interessante a gente pensar que isso que a gente escuta tanto, que até ficou um pouquinho de clichê, né, de crise, é uma oportunidade de fazer diferente, etc. Mas isso, né, as pessoas do Senhor, as pessoas que seguiam o Senhor, já faziam há muito tempo. Né? E esses exemplos estão na Bíblia. Né? Então, é importante a gente pensar e refletir que a crise ela sempre vai existir. Né? Eu lembro... não vou entregar muito a minha idade, né? Mas eu lembro que o meu pai teve um momento que ele como é que ele fala? Como é que fala? Ele tinha muita inflação, tudo, então ele guardava, né? Ele comprava as coisas em grande quantidade e armazenava. Vocês não sabem o que é isso? Vocês da primeira fileira, né? Eles não sabem, mas alguns aqui, ali, né, já lembram. Por quê? Porque era um momento crítico, né? Então tinha aquela coisa da inflação, né, cavalar e tal. Então às vezes não acompanhava o salário, embora as empresas eram quase que obrigadas a irem aumentando os salários, mas eu lembro disso. E passou, não passou? Não é interessante pensar nisso? Parece que a gente, quando está num momento de crise, ou está vivendo um momento muito triste, parece que ele vai durar para sempre, né? Mas ele não vai. Ele vai acabar. Né? Amém, em nome de Jesus. Ele termina. Né? Pode passar, por favor. Tá? Eu queria que vocês vissem esse slide enquanto eu estava falando sobre os personagens lá, tá? O que a gente vê em comum aí nessas imagens? Dá para vocês verem direitinho? Tem sempre um diferente, né? Tem sempre alguém que tomou uma iniciativa. Então, era essa imagem que eu queria mostrar antes para vocês, tá? Sempre tem alguém, né, mostrando aí algo diferente, né? Então, é uma função nossa também, e aí é por isso que eu queria falar disso enquanto eu falava dos personagens bíblicos para vocês. Pode passar. Tá? Pode ir? Isso. Que atitudes a gente pode ver nesses 3 exemplos que eu dei para vocês, né? De Daniel, Neemias, Ezequias. Essas são características, né, que hoje, quando a gente vai avaliar perfil, os gestores pedem muito. Pode olhar ali, ó. Olha lá. Tem iniciativa, tomada de decisão, liderança, resiliência, né? Palavra da moda, protagonismo, indignação construtiva. Essa é de um cliente específico que eu atendo, um grande banco, que adora usar essa expressão, né? Mas parece que é tudo muito novo, mas não é. São coisas que, se a gente está aqui na igreja escutando e estudando a Bíblia, a gente também aprende. Não é verdade? Certo? Pode passar. Gente, e aí eu queria dar uma visão um pouco, né, como eu me propus lá no comecinho, a entender um pouquinho do nosso mercado. Vocês já ouviram essa expressão? Quem conhece? Oi? VUCA? Não? É um acrônimo militar. O que acontece? Isso é coisa dos Estados Unidos, tá? Eles adoram essas coisas, né? O que acontece? Os militares, eles usam esse acrônimo para quê? Para definir uma guerra. O que uma guerra é? Ela é volátil, certo? Ela pode, de repente, aparecer. Ela é incerta, né? O U é de uncertain, que é em inglês, tá? E ela tem um ambiente complexo. Você não consegue definir muita coisa num momento de guerra, digamos. E ela é ambígua também, né? Então, tem aquela coisa, né? Estou fazendo a guerra, e como é que eu vou jogar bomba num monte de civis? Um monte de gente que não tem culpa de nada, né? Então, o mercado corporativo tem pego muito essa expressão para viver o momento que a gente vive hoje.
momento de crise, especialmente falando de Brasil, né, que a gente vive várias crises, o mundo corporativo vem usando muito essa reflexão. E eu achei interessante trazer para vocês, para dar um pouco mais de senso de realidade. Hoje a gente vive, sim, um ambiente que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. Tá? Pode ser que melhore? Pode, eu acredito que sim. E ele não vai ser sempre assim. A gente não pode viver sempre num ambiente desse jeito, senão a gente não suporta. Mas existe uma situação específica, né? E até pensando em crise econômica, quem está no mercado, quem está buscando recolocação, ou quem acabou de se formar e não consegue uma posição no mercado, tudo isso gera esse tipo de incerteza. Tá? Então, essa é uma expressão que as empresas estão começando a usar muito com os funcionários. Olha, pode ser que você tenha que enfrentar um ambiente desse jeito. Um ambiente que não dá para prever muita coisa. Aí você me fala, mas e aí, o que eu faço? O que eu faço num ambiente que tem tanta coisa, parece que ruim, né? E o que a gente entende de coisas ruins? O que eu falei logo no comecinho aqui, né? As coisas tristes ou ruins, elas geram aprendizado, né? Pode passar, por favor. E aí, pensando nisso, pode ir o próximo também. Isso vai nos forçar a algumas coisas, algumas atitudes. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, é mais custoso. Quais seriam essas atitudes, né? Quando eu estou num ambiente que eu não consigo prever muita coisa. Eu preciso, no mínimo, tentar antecipar alguns possíveis problemas que podem acontecer, mesmo num momento incerto, né? Eu preciso também aproveitar oportunidades que aparecem, né? Pensem nisso. Eu preciso também tomar cuidado com a minha tomada de decisão. Será que eu estou demorando muito para me decidir? Será que eu estou perdendo o timing de alguma coisa? É para se pensar. São coisas para vocês irem refletindo, tá? Tem que ser mais criativo. O pastor Reinaldo, às vezes, pede até em oração. Vocês já ouviram isso? Pedindo criatividade para o povo dele, né? Então, até em oração do pastor tá, né? Então, esse ambiente que a gente vive também pede essa questão de criatividade, tá? Colaboração, né? Colaboração é bem nesse sentido de estar conectado, de entender rapidinho as coisas, de estar mais antenado. E a gente tem muita facilidade para isso. Hoje a gente tem, né? Tudo que acontece a gente fica sabendo rapidinho, tá? E também saber se movimentar com uma certa flexibilidade, com agilidade. Então, são características que, de novo, algumas pessoas têm mais, outras nem tanto. Não quer dizer que você vai ter que ser tudo isso, mas tem coisas que você pode escolher e falar, não, eu preciso ser mais criativa, eu preciso ser mais ágil, porque o meu ambiente está VUCA, está muito complicado, está um ambiente um pouco imprevisível. Tá? Pode seguir, por favor. Por que eu estou... Está fazendo sentido para vocês essa questão, né, de passar um pouco desse senso de realidade? E esse senso de realidade faz a gente sofrer. Né? A gente fica angustiado, traz frustração, a gente não sabe direito como planejar o nosso amanhã, né? Fica complicado. Mas tem uma coisa interessante. Nesse meio da crise, as pessoas são vítimas? Vocês acham que as pessoas são vítimas? São. Eu concordo. Elas são, sim. Pode passar o próximo, por favor. Ixi, não vai. Mas vamos lá, vamos falando. As pessoas, elas são vítimas, sim. Não dá para falar que eu não sou vítima, né? Não. Às vezes é, sim. Pode ser vítima realmente do desemprego, não estava esperando, é vítima de um mau chefe que não sabe reconhecer e etc. Mas qual que é, entre aspas, aí a sacada? Vamos pegar um exemplo, né, de uma pessoa que foi vítima de um assalto. Ela foi a vítima, tudo, ela é passiva, certo? E pode ser que ela até entre num pânico, algumas pessoas talvez já tiveram uma experiência ruim nesse sentido, né? A vítima, ela se torna muito passiva. Mas depois que eu passo desse momento de crise e de me vitimar, é importante a gente ter um outro tipo de atitude. Alguém sabe qual é? É só pensar no contrário de vítima. Pode seguir, por favor.
isso aí, ó. É ser protagonista. Ok, aconteceu comigo, sofri, fui vítima, mas agora eu não sou mais. Então, manter-se num papel de vítima não é interessante. De novo, a gente pode ter sido. Todo mundo é um dia. Mas como é que eu faço esse limão virar uma limonada? Tá? Falando bem claramente, é isso. Como é que eu reverto essa situação? Como é que eu me torno protagonista agora dessa história e tomo a dianteira? Quem já viu aqui situações como essa, de pessoas que fizeram, né, coisas acontecerem assim que você nem imaginava? Né? Quanta gente tem crescido na crise? Vocês veem exemplo disso? Outro dia, não sei quem acompanhou, eu não gosto muito do programa, mas eu achei interessante o que a pessoa se propôs a fazer. Ela estava fazendo suspiro colorido. Vocês viram isso? No programa no Edicado. Eu comecei estava lá passando, eu comecei a ver uns suspiros coloridos. Gente, tão bonitinho. É suspiro. É uma coisa simples, né? O que você precisa para fazer suspiro? É clara e açúcar só? É isso? Né? E aí põe o corante. Ela estava já exportando o suspiro dela. Ela estava vendendo para fora. Então, assim, era uma pessoa que tinha, né, um bom trabalho, formado, tudo, investiu, de repente se viu ali, né, sem mais o trabalho, tantos anos de empresa, esperando reconhecimento, de repente aconteceu aquilo. Ela ficou chateada? Ficou, acho que faz parte do luto. A gente tem que viver um pouco esse luto, né? Mas o que ela fez? Usou a criatividade, fez a leitura do mercado, né? Olhou e falou, não, peraí, minha mãe sabe fazer suspiro. Vou fazer suspiro colorido? Até pirulito de suspiro ela fazia. Uma graça, coisa muito linda. Muito bonita mesmo. Né? Então, é importante a gente mesmo, diante dessa situação, ter esse olhar de protagonista. Querer tomar a dianteira mesmo. O problema é meu, aconteceu, agora vamos adiante. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz? Eu sou acostumada a ir conversando, assim, não com auditório. Eu gosto mais de sala em U, a gente vai conversando, tá? Por isso que eu vou perguntando para vocês, tá bom? Pode seguir, por favor. E eu gosto dessa frase. Ela já apareceu algumas vezes no Facebook, né? Maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. Quantas vezes a gente vê pessoas tão novinhas, mas parece que elas têm uns 90 anos, né? Não é verdade? Tá rindo, né, Rebeca? Já lembrou de alguém, né? São pessoas que, né, aprendem, né, rapidamente. E às vezes a gente convive com algumas pessoas que são mais maduras, e aí tem umas atitudes que você fala, meu Deus, ainda está assim, né? Então, ela é importante, essa questão de viver este momento crítico, de viver a angústia, de viver um pouco de incerteza, de ter que usar características como ser mais criativo, ser mais ágil, tomar decisão mais rápida, atuar em algo que talvez não é muito a sua praia, mas tudo isso vai levando o indivíduo ao quê? Ao amadurecimento. A gente vai amadurecendo mais. É o esperado, né? Por que Jesus precisou sofrer? Para nos salvar, claro, né? Porque estava lá desde o Gênesis que ele ia acontecer isso, correto? Mas ele passou pelo sofrimento para mostrar para a gente que a gente também pode passar. E que a gente pode vencer, amém? Né? A gente também pode vencer, como ele venceu. Então, ele deu exemplo até nisso, né? Amém? Muito bom. Pode seguir. Outra frase que eu achei legal. Apenas quando somos instruídos, né? Instruídos de ser ensinados, né? Pela realidade, é que a gente pode mudar. Ou mudá-la, né? Pode pensar nas duas coisas. Então, vocês entenderam, assim, todo esse contexto que eu estou querendo trazer para vocês, nesse sentido de entender o mercado, entender por que essas coisas acontecem, mas entender também que é plano de Deus, que as coisas vão passar, que as crises não são eternas, que vão vir outras. Daqui a pouco a gente vai viver um momento legal também, como a gente viveu lá em 2005, 2006. Lembra do mercado, como é que estava? Alguém lembra? Ah, Rebeca. Mas eu atuava em seleção. Gente, sabe o que eu falava para os profissionais? Eu falava assim, o Brasil está nadando de braçada aqui. Nossa, a nossa empresa está recebendo um monte de aporte. Vem para cá. Aqui você vai ter um monte de coisa bacana, plano de carreira.
Nossa, era facinho de fazer seleção. Agora vai fazer seleção na crise, para você ver como é que é. Com a sua empresa não indo tão bem, como é que você vende a sua empresa também para as pessoas, né? Mas, quando a gente aprende mais sobre a realidade que a gente vive e aprende também que ela vai mudar, né? A gente fica mais calmo, não fica? A gente fica mais tranquilo, né? As coisas parecem que vão tomando mais forma. Faz sentido? Pode seguir, por favor. E aí eu queria pensar em algumas coisas com vocês. Quem já ouviu falar de reconfiguração da mente? Quando a gente se converte, a gente reconfigura a mente, não é verdade? Não é? A conversão é a nossa reconfiguração, né? Mas a gente só reconfigura quando a gente se converte? Não. O que Romanos, né, nos pede? Para que a gente possa ir renovando a nossa mente. Não é isso? A gente vai reconfigurando, vamos mudando. Outro dia o pastor Jonatas fez uma pregação, o que ele falou? Que o difícil não é aprender. O que é? Reaprender. Desaprender o que você achava que sabia, o que realmente você sabia, e fazer diferente, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de se reinventar, né? Num momento de crise, num momento que a gente está cheio de problemas, de novo, desemprego, dentro de casa, algum familiar que está ali em depressão, etc. Como é que a gente pode, né, se reinventar? Vamos ler junto ali, ó. É importante entender que você não deve encarar o período que está em casa como algo improdutivo, né, gerando falta de ação e até mesmo depressão. Tá? Então, isso tem que dar uma virada de chave. Tá? Com o pensamento que você está, na verdade, em transição, isto é, saiu do emprego, está transitando para outro, tudo fica mais leve, sem perder o senso de realidade, é claro. Tá? Então, essa percepção que às vezes a gente tem, né? Estou parado, não estou fazendo, né, o meu trabalho, não estou fazendo o que eu gosto. Gente, é uma situação de trânsito, uma situação de passagem. As coisas, elas vão mudar. Elas vão melhorar. Eu atendi a um profissional na empresa que eu trabalho, atuei alguns meses diretamente em transição de carreira. E ele tinha muitos anos na área de TI, que foi uma das áreas que, né, inchou muito. Eu trabalhei em tecnologia da informação também, numa grande operadora, mas depois, né, teve ali os seus cortes, né? E eu conversava muito com ele sobre isso, porque ele era uma pessoa assim, que só ele trabalhava em casa, a esposa não tinha, né, um trabalho que gerasse a renda que, né, que a família toda precisava. Então, ele ficava muito realmente angustiado com aquela situação. E eu batia muito na tecla com ele, assim, olha, você não está parado, trabalha a sua transição, trabalha isso. E a gente vai ver algumas coisas, como é que você pode aproveitar esse momento, né, que você está vivendo aí de trânsito, né? A angústia é gerada pelo tempo que essa transição demora. Não é verdade? Há anos atrás, quanto tempo a gente ficava desempregado? Às vezes dias, né? 3, 4 meses, no máximo, né? E agora? 1 ano, né? Tem uma pessoa da família super qualificada, que ele ficou 1 ano e 3 meses em casa. Não fez projetos, trabalhou em algumas coisas, fez alguns bicos, que é importante não ficar parado, né? Não perder isso. Mas, assim, uma faculdade de ponta, idioma, viajado. Então, a gente está vivendo uma crise que não é uma crise de quem não tem qualificação. É o contrário até. A gente vê muita gente qualificada no mercado. Muita gente. A minha irmã tem pós-graduação, faculdade, fazendo idiomas. Ela está 1 ano e 1 mês desempregada. Faz entrevista e vai, não sei o quê, e vamos, né? As coisas vão mudar, né? A gente tem que ter essa palavra de ânimo, né? Uma hora acontece, mas tem que ter pegada, não tem jeito. Tudo bem, gente? Pode seguir, por favor. E aí eu coloquei aqui, até já em linha disso que a gente está conversando, algumas dicas importantes para quem quer voltar para o mercado de trabalho. E a gente pode ampliar também um pouquinho, pensando em quem quiser conseguir um novo emprego, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, quem está no mercado, né, quem está
nesse período de trânsito, não pode se desesperar. Eu conheço pessoas que se desesperaram. Vocês também devem conhecer. Ou alguns de vocês talvez, né, tenham sentido esse desespero. Mas é importante não deixar ele dominar vocês. Tá? O que pode fazer? Organizar a sua rotina. Então, fazer mais exercício. Né? Se você tiver um plano médico, cuidar mais da sua saúde, fazer os exames que estão pendentes. A gente sempre tem coisa pendente. Eu, pelo menos, tenho. Né? Tem aquele médico, meu marido vive falando, você já marcou? Não, não marquei. Ele já fez o dele, as crianças também, e a mãe fica por último, né? Mas tem que fazer. Então, a gente sempre tem alguma coisa, né, para poder correr atrás em termos de saúde. Fazer os exercícios, como eu falei. Tem algumas tarefas da casa, né? O ano passado, eu chamo ele de Júnior, tá? O nome dele é Orestes, algumas pessoas já o conhecem, mas eu chamo ele de Júnior, tá? Então, o que ele fez em casa? Tinha lá uma parede gigante no quintal que estava toda úmida. Então, o que ele foi fazer? Você acha que ele ia contratar alguém para mexer lá? Não. Aí, né, você já sabe a sujeira que faz, né? Fica ótimo, né? Pra gente. Mas, enfim. Ele foi lá e fez, né? Tinha um portão enferrujado. Ele foi lá, lixou o portão, pintou o portão. Né? Porque precisa conseguir as coisas, né? Para ir ocupando a cabeça mesmo, se sentir importante, se sentir útil, olhar para aquilo e falar, nossa, foi eu que fiz. Ele ficou orgulhoso da parede. E as meninas também ajudaram a passar a massa corrida. Então, acabou sendo uma recreação, né? Tá? Mas é importante você olhar para algo e falar, foi eu que fiz, né? Mesmo sendo algo tão simples. Planejar suas despesas, né? Acho que a Sara, né, vai falar bastante disso aí mais para frente, vai ter coisas bacanas com a Sara, mas é importante revisar, cortar alguns custos mesmo, não ficar, né, com os custos aí sem revisar. Tem que olhar e ver o que você pode ir cortando, uma coisa ou outra. Tem coisas que não compensa, né, porque aí tira muito sua qualidade de vida, mas pensa direitinho também, coisas que você pode ir cortando. Preparar um bom currículo, que é uma coisa que eu vou poder ajudar as pessoas nos plantões que eu quero fazer aqui na igreja. Tá? Então, um bom currículo, ele é peça-chave para a recolocação. E é uma coisa difícil de fazer, não é? É difícil, eu concordo mesmo. Não é fácil, tá? Mas eu, né, já trabalhei bastante com isso, já ajudei muita gente a conseguir colocar no papel. A gente tem método para isso, né? Então, quando a gente tem um método, tudo fica mais fácil, tá? O cadastro em sites de emprego. Tudo bem, estou sem dinheiro, tal, não consigo fazer, né, meu cadastro em site que é pago. Mas tem os gratuitos também, tá? Pode passar, por favor. Tem enviar o seu currículo para as empresas do seu mercado-alvo. O que é mercado-alvo? É um mercado que ou você se especializou, ou seja, eu só trabalhei em construção civil, por exemplo. Então, você mapeia, né, as empresas ali que vai num raio de 25 quilômetros, mais ou menos. Quais são as empresas daquela região que são do meu setor? Vou mandar currículo para essas empresas. Ou não quero mais atuar nesse setor. Agora eu quero trabalhar com TI, quero trabalhar com saúde. Aí você vai ter que usar o quê? O lindo do LinkedIn. O LinkedIn é uma bênção, gente. De verdade. Tá? Quem conhece LinkedIn? Amém. Então, tem que usar. Funciona mesmo. Ele é muito bom. Uma ferramenta super séria, muito bacana. Ele é mais antigo que essas redes sociais. Eu, pelo menos, uso o LinkedIn desde 2003. Isso quando ele era só em inglês. Não tinha aqui no Brasil ainda. Mas os gestores já me pediam para usar. Né? E hoje ele está assim, super friendly, amigável. A gente consegue usar tranquilo. Na época que eu comecei a usar era difícil. Mas hoje ele está super tranquilo, tá? Ativar seu networking. Networking, tudo bem? Essa palavra em inglês? Rede de relacionamentos, tá? Então, a única expressão que eu consigo pensar é o seguinte, tem que ser meio cara de pau mesmo, né? De lembrar de alguém, de acionar um contato, de chamar para tomar um café. Semana passada eu fiz isso. Eu sou autônoma, trabalho em consultoria, mas preciso ampliar minha rede. Então, tenho uma amiga que está em outra consultoria,
liguei para ela assim, você pode tomar um café, tal dia? Posso. Fui tomar café com ela. Né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar. Não posso ficar dependendo só de um lugar para sair, né? Trabalho. Então, assim, fui lá, tomei um café. Quanto que custa um café? Né? Você vai na casa do pão de queijo, é R$4,50. Então, eu acho que dá, né? Não precisa tanto assim, né? Dá para você tomar um café. Se der para almoçar junto com alguém, também é bacana. Tá? Então, o ano passado também, assim, o Júnior em casa, tudo, à medida que tinham oportunidades, ele falava, não, vou tomar um café com fulano, marquei o almoço com ciclano e vamos indo. Porque você sente que você está trabalhando pelo seu reposicionamento no mercado. Você está fazendo alguma coisa, você está se conectando com as pessoas. Essa sensação, tem que tirar essa sensação de vazio, de que você não está fazendo as coisas. Você está trabalhando pela sua recolocação. Você está fazendo o que você pode. E o que a gente pode muitas vezes é isso, pedir ajuda. O networking nada mais é do que isso, é pedir ajuda. Tá? Manter-se atualizado, então, é imprescindível também. Tá? Desde leituras, seguindo grupos, fazendo cursos, conversando com pessoas da área. Não pode ser esquecido. Você não pode deixar ser esquecido pelas pessoas. Toda hora, alguém precisa lembrar de você. Você precisa sinalizar, eu estou aqui, eu existo. Tá? É importante isso. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei alguns ícones, só para vocês saberem, né? Tem o Indeed, que eu não sei quem conhece, mas ele é bem bacana, tá? Ele também tanto ajuda, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, ele tem uma ferramenta bem bacana, esse Indeed. Você vai fazer uma entrevista, aí você quer saber se a empresa que vai, né, tá te chamando, se é uma empresa legal. Lá tem uma pesquisa sobre o que os funcionários acham daquela empresa. Ou sobre, assim, tantas pessoas foram entrevistadas e elas gostaram, ou não. Então, dali você já sabe se a empresa é uma empresa legal, se é uma empresa idônea, se tem a ver com os seus valores. É uma ferramenta interessante. E tem os outros mais conhecidos, né? InfoJobs, Currículo, tá? Mas o melhor de todos é o LinkedIn. Não pode fugir desse. Pode passar, por favor. E aí, essa imagem, que eu não sei quem conhece, né? Mas eu gosto dela, gosto de usar. A imagem do quê? Do peixinho que quer mudar de ares, né? E o que precisa fazer para isso? Pular. E pular alto, né? E ir para um ambiente que é desconhecido, não tem ninguém lá. Mas muitas vezes a gente precisa de coragem, força, fé, energia e vamos lá, eu vou ver o que vai dar. Tá? Então, essa questão de ter essas atitudes que são bem de ação, gente, pode parecer bobeira, mas não é. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Estou terminando aqui, que já estou avançando no tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Conheço 2 pessoas da mesma área, trabalham no mesmo setor, na área fiscal. Uma ficou desempregada, as 2 ficaram desempregadas, com um pouquinho de diferença de meses, né? Tem uma que já está desempregada há 1 ano, e a outra ficou desempregada, sabe quanto tempo só? 4 meses. Mas ela é um furacão, né? Uma pessoa assim super agitada, que já fez as conexões dela, ela é um exemplo mesmo. Ela deu sorte também? Eu acho que tem isso, né? Tem a questão da sorte. Mas ela fez o que ela podia. Ela cobriu todas essas questões que a gente foi conversando aqui, ela fez tudo ao mesmo tempo, né? Então, ela conseguiu se recolocar num tempo recorde. Enquanto a outra pessoa do mesmo setor, que não demonstrou ainda tanta energia, né, tanta força, de sair dessa situação que causa mesmo angústia, depressão, mas que tem que dar a volta por cima, tem que seguir adiante. A gente não tem opção, pensa nisso. A minha única opção é seguir adiante. É entender que a crise vai passar, enquanto ela não passa, eu preciso me sentir útil, eu preciso me sentir importante. Tudo bem? E aí, a gente já vai terminando. Queria só passar algumas informações, que assim, pode passar o slide, por favor. Eu sei que o Ferreira é uma igreja que tem muitos empreendedores, correto? Não é isso? Tem muito profissional liberal, muita gente assim, né? Então, é importante, eu acho que talvez alguns já escutaram isso, que grande parte dos empreendedores, eles podem, né, assim, não dar certo, tem o seu negócio ali
né, que realmente não vai para frente, sabe por quê? Por falta de pesquisa de mercado. Por não pesquisarem se aquele negócio que ele abriu realmente está sendo necessário naquela região, se não está saturado, se ele fez da forma correta. Você já tinha escutado isso? Muita gente não dá certo, mas por quê? Porque faltou planejamento. Tá? Então, é uma notícia que... esses slides, quem quiser, depois eu passo, tá? E vou deixar também, não sei se tem como deixar no Facebook da igreja, depois eu vou ver com o pessoal. Mas é importante pensar nisso. Pode passar o próximo, por favor. E aonde a gente consegue esse tipo de apoio? No Tabuão tem um lugar que você consegue entender um pouco mais de mercado, entender opções, entender franquias. Quem tiver, né, saído do seu trabalho, tem uma rescisão ali que né, quer investir, quer ser empreendedor. Então, tem um local. É sempre importante pedir orientação, pedir ajuda para quem conhece. Né? Então, ali no Tabuão tem, cadê? Na Rua Cesário Dal, ali no Jardim Maria Rosa. Tem um posto de atendimento para quem quiser entender um pouco mais disso. Tá? Pode passar, por favor. O outro slide. E aí a gente tem as instituições que são, né, referência. São as duas que a gente mais ouve falar, que é o próprio Sebrae, que tem cursos maravilhosos, uma instituição seríssima. Tá? E tem a Endeavor também. Né, que a Endeavor já tem um público um pouquinho mais sofisticado. São pessoas que têm, talvez, ali, executivos que saíram das suas empresas, aí tem aquelas rescisões de milhões e tal, querem abrir um grande negócio e tal. Mas eu acho legal vocês saberem que tem esse tipo de empresa que ajuda também esses empreendedores que são mais abastados. E tem o Sebrae que ajuda o microempresário mesmo, né? Quero começar a fazer bolo, né? Quero, sei lá, abrir uma escola de idiomas, não sei, né? Sei alguma língua, viajei, tudo, investi em mim e agora quero começar a ensinar. Né? Como é que eu faço isso? No início ele dá. É bem bacana, o trabalho deles é muito bom, é bem completo. Tá? Então, vale a pena primeiro pesquisar. Então, é importante ter esse tempo de planejamento, mesmo que pareça que demore, que parece que você não está fazendo nada, para que quando você invista, o seu negócio dê certo. Né? Quantas pessoas a gente... Né, eu conheço um grande amigo que, assim, foi dispensado, pegou a rescisão dele todinha e comprou, né, um negócio que ele queria comprar, mas que ele não tinha feito pesquisa de mercado. E, assim, foi muito triste ver o que aconteceu. Né? Então, não pegue o seu dinheiro da rescisão e aposte em coisas que você não tem certeza que vai dar certo. É bom ter a reserva, porque, infelizmente, assim... Infelizmente porque a gente tem a família, a gente tem os filhos, a gente tem os custos. Não tem como eu não planejar e não entender se aquele custo que eu estou querendo investir, se ele não vai complicar outras coisas dentro da minha casa. Então, essa paz financeira, mesmo que você tenha que conviver com aquele mensal mais curtinho, mas é importante que vá pingando, porque se seca, dá muita angústia. Dá muita angústia. E isso é complicado. Então, o planejamento, pensar, conversar com as pessoas, vale bastante a pena. Tá? Pode. Isso. Eu me cadastrei lá também para ver como é que era. Para ir mesmo entendendo, né? E eles dão pesquisa de mercado. Eu quero abrir a franquia, por exemplo, eu gosto muito daquela franquia da Sapataria do Futuro, né? Se Deus quiser, um dia eu vou ter uma. Não tem dinheiro para isso ainda. Mas, assim, eles passam uma pesquisa, né? Você quer abrir a Sapataria do Futuro ali no Largo do Tabuão? Será que é legal? Será que acontece? Né? Então, gente, vale a pena. Tem que fazer planejamento, tem que buscar informação para você agir da forma correta. Não seca todo o seu... Só aplica, né? Bacana. Muito bom. Muito bom. Então, a gente tem muita informação na mão. A gente tem que saber usar, tem que ter foco e saber para onde quer ir. Tá? Mas cuidado com o planejamento financeiro. Não fica sem dinheiro. Né, Sara? Não fica, não pode. Não pode. Pode passar, por favor. Desculpa o horário, gente. Me perdoem, tá? Mas, assim, a gente falou de tudo isso. É importante ter atitude, é importante, né, ter vigor, energia, protagonismo. Mas a gente sabe que a gente está fazendo tudo isso
né? E Deus está com a gente na mão dele, amém? Ele está com a gente aqui, ó, né? Ele está segurando a gente. Então, eu gosto bastante desse versículo de Filipenses, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é verdade? Todo. A gente pode estar vivendo o pior momento da vida da gente, né? Depois que a gente ajoelha e ora, a gente sente uma paz, que aí as pessoas vêm conversar com a gente, mas como assim? Né? Você está com o teu filho doente, ou você está com tanto tempo de desemprego, mas você, né, mostra a paz. E é para a glória de Deus ser manifestada através da gente. Hein? Tá? Então, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Né? Então, a gente pode fazer muita coisa? Pode. E essa foi a minha intenção aqui, fazer vocês refletirem sobre tudo que a gente pode fazer. Né? Mas é claro que, revestindo tudo isso, né, é Deus que está carregando a gente. Amém? Pode seguir, por favor. Quem falou do abismo? Você, né? Na sua oração você falou, né? Tá aí, ó, a imagem, né? A nossa paz provém da confiança de que o Senhor nos ama e está no controle. Então, mesmo que a gente pareça que vai cair, mas a gente não vai. Né? Pode seguir, por favor. E aí, eu agradeço a atenção, né? Obrigada. Espero que eu tenha sido canal de bênção, porque esse foi o meu pedido, né? Que eu possa ter falado do coração de Deus para o coração de vocês. Amém? Obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês.